Olá, estamos aqui, eu e você e eu, como sempre, começando o nosso podcast aqui no Diário Campineiro. E você está com a delegada Terezinha no Diário da Delegada, agradecendo sempre a sua participação, o seu apoio, não é? E dizer para vocês que as nossas entrevistas são bem variadas e buscando sempre levar você a informação de uma forma direta, sem fake news, e construindo junto com você um novo pensamento, uma nova mentalidade, e de forma que a gente nunca esqueça que é possível, sim, ter dias melhores. Então, hoje o nosso convidado é uma pessoa que eu admiro muito e todos conhecem na cidade de Campinas. Eu falo aqui do Vanderlei de Almeida. Boa tarde, não, né? Não sabemos aí que horário nós estaremos no ar, mas você que nos acompanha está numa tarde. Vandão, muito obrigada da sua presença, seja bem-vindo, é uma honra poder entrevistar você, acho que é a primeira vez que eu faço, né? Você tentou fugir de mim todas as vezes que pôde. Terezinha, primeiro, uma alegria estar aqui com você, né? Como você falou, a gente já se conhece aí na vida pública há bastante tempo. Para mim é uma alegria estar aqui, bater esse papo com você, falar aí com o pessoal que te acompanha, né? Que conhece a tua trajetória, sabe aí das suas bandeiras de luta. Então, para mim também é uma alegria muito grande estar aqui com você. Muito obrigada, Vandão. No setor privado tem um jargão, e a gente tem ouvido muito essa expressão na política, né? Que tem pessoas que são fora da curva em algumas áreas que elas atuam, e aí a gente hoje, no mundo digital, a gente chama aí de outsider, né? Que é aquele sujeito que é muito bom no que faz e surpreende sempre. Você já está, pelo que eu sei, você não quis dizer, porque você é gentil, não falou quantas décadas a gente já conhece, mas são algumas. Você que já está aí há pelo menos uns 40 anos na vida pública, você começou com o Jonas Donizete, quando ele ainda era um vereador. Aliás, você começou com Jacob Bittar, quando, inclusive, eu te conheci, né? Nossa, faz mais tempo do que eu pensei, não vou nem falar aqui. Mas você se acha um outsider na política? Não, eu acho que não, Terezinha. Acho que nas atividades da vida privada, do mundo privado, eu acho que isso pode até ter uma aplicabilidade. Porque se o cara é engenheiro e desenvolve a habilidade dele na engenharia, né, é constante, permanente, né? Se o cara é médico, é a mesma coisa. Se o cara... Agora, na política, não. A política ela tem uma volatilidade muito grande, né? A atividade política ela muda muito, os agentes políticos mudam muito, o comportamento muda muito. Então, a gente tem sempre que estar, né, se reinventando, se refazendo a cada momento para poder manter essa... Vamos dizer, não é protagonismo, mas se manter atualizado, né, na atividade política. Porque se você pegar a política, você falou aí de datas, né? A primeira eleição que eu participei foi em 88. Foi a eleição que elegeu o Jacó. Você participou como... Participei como militante. Ah, tá. Você não foi candidato. Não fui candidato. Na época, quem foi candidato foi um amigo que, inclusive, trabalha comigo hoje, né? O candidato nosso a vereador foi o Arlindo Dutra. O Arlindo hoje é diretor do Orçamento Cidadão, né? Que está lá na Secretaria de Relações Institucionais, que eu sou o secretário. E o Arlindo, na época, a gente é da mesma região, né? Nós somos... Ele mora no Santa Lúcia, e eu moro no Novo Campos Elíseos, somos vizinhos. E aí teve um grupo ali de amigos que se organizaram para poder ajudar na eleição do Arlindo e, por consequência, na eleição do Jacó, que foi candidato a prefeito naquela eleição. Então, foi a primeira eleição que eu participei. E de lá para cá, eu não fiquei de fora de nenhuma delas. Todas, de alguma maneira, participei. Não como candidato, sempre com alguma atividade de coordenação, com alguma atividade de organização, com atividade de militância. Mas candidatura mesmo, de fato, eu só tive duas. Só de 2020, com o prefeito Dário, com o vice do Dário, e agora em 24 com o Dário. Então, de 88 para cá, todas as eleições que tiveram, seja municipal e nacional, eu participei. Não sei se eu me considero um outsider por causa disso, porque eu não acho que a atividade política é uma atividade tão permanente, tão exata, tão, né, imutável assim. Ela não é imutável,
é algo que você tem que sempre que estar se adequando ali ao momento. Então, não sei, pelo menos na minha leitura, não. Pode ser que as pessoas tenham essa impressão, mas eu não me considero outsider, não. Eu acho que você tem essa capacidade de se reinventar, principalmente na política, com tantos altos e baixos, tantas mudanças, né? Já dizia Ulisses Guimarães que a política é que nem nuvem, né? Uma hora você olha está de um jeito, outra hora você está do outro. Então, conseguir sobreviver a essas constantes mutações é alguém fora da curva, você não tenha dúvida, viu? Talvez você dentro da humildade que te cabe, né? Porque você é sempre essa pessoa, né, Vandão? Vandão é aquela pessoa que diz não para a gente estende a mão e fala obrigado, viu? Você é o cara. Então, nessa toada eu quero perguntar para você uma coisa. Você esteve como secretário de Relações Institucionais no governo do Jonas. Depois você já foi eleito junto com o Dário, vice-prefeito de Campinas, e já foi reeleito nessa condição e continua sendo, então, o secretário de Relações Institucionais de 2 governos diferentes, digamos assim. Mas a sua figura, ela sempre está atrelada, né, à figura do Jonas Donizete. Como você vê essa sua relação com o Jonas de amizade? Donizete, você sempre diz que é de amizade, a gente compreende, mas vai além disso, porque a gente também te vê como um suporte, né, para o Jonas Donizete, que foi prefeito em Campinas, tem um nome muito forte, né? Hoje nós participamos aí de várias inaugurações de projetos pensados lá atrás, porque demandaram tempo, estudo, então nós sabemos a importância do Jonas Donizete, não só como vereador, que fui vereadora junto com ele, você se lembra, mas como prefeito por 2 mandatos e também como deputado federal, que retornou, né, e que tem mostrado aí um interesse muito grande por Campinas. Como é que você vê esse seu nome sempre atrelado ao Jonas Donizete, que é um partido mais para o centro-esquerda, eu diria, do que o Republicanos, que eu entendo como centro-direita, não consigo ver o Republicano como um partido muito de extrema. Como que você vê esse seu nome atrelado a ele? Você foi atrelado ao Jacob Tarr. É a fidelidade? Eu acho que são, né, projetos políticos, né? Eu estou no PSB há 31 anos. Eu filiei no PSB junto com o Jacó. O Jacó vira prefeito pelo PT, sai do PT no meio do mandato, tem uma passagem rápida pelo PDT, e eu não tive filiado nem no PT e nem no PDT. A minha única filiação é o PSB. Eu filio no PSB em 94 junto com o Jacó. A gente tenta ali, né, o Jacó tenta por mais 2 oportunidades depois que ele deixa o governo ser prefeito novamente, em 96 e 2000, não se elege. Em 2001, o Jonas filia no PSB. A partir de 2001, o Jonas chegou no momento que o Jacó estava parando, né, praticamente a carreira política dele, e o Jonas entra no PSB naquele momento. Tem um fato que, de vez em quando, o Jonas lembra disso. Quando o Jonas chegou no PSB, teve algumas resistências, e entre elas eu. No primeiro momento, eu fui contra a filiação do Jonas. Porque ele vinha do PSDB, inclusive, porque ele vinha do né? PSDB naquele momento. A gente teve, inclusive, sequelas no partido. A secretária nossa do partido, à época, desfiliou do partido, saiu do partido por conta da decisão da filiação do Jonas. Mas, a partir daí, em torno do Jonas, a gente começa, né? O PSB de Campinas se reorganiza, se estrutura um projeto político. Eu falo, às vezes, as pessoas não têm na memória, claro, isso. O PSB nunca tinha participado, agora eu ia falar nunca participou, mas agora eu vou ter que corrigir, porque nesse momento a gente está participando do governo do Dário, que é do Republicanos. Mas até o Jonas chegar no governo, o PSB não participou de nenhum outro governo na história. A gente disputou todas as eleições, só não disputou a última porque nós fizemos aliança com o Dário, mas nós disputamos todas as eleições, 88, 92, 96, né, 2000, 2004, 2008, 2012, e o Jonas se elege. 2016, o Jonas se reelege. E aí, em 2020, a gente
fez aliança com o Dário, porque já tínhamos passado um ciclo de 8 anos do PSB. Mas até a gente chegar, a gente não compôs governo em nenhum outro momento. Então, eu atribuo o que você me pergunta a duas situações. Primeiro, a esse projeto político que foi reestruturado no PSB pós-Jacó com o Jonas, né, e, a partir daí, a minha trajetória e a trajetória do Jonas se encontrou e vem até hoje. Então, claro que o Jonas tem, né, nos traços dele, além do político que a cidade conhece, o Jonas tem traços que também tem, eu acho que tem na minha personalidade. Você falou, é lealdade? É lealdade. É lealdade a alguém que você acredita, é lealdade a alguém que desenhou esse projeto junto e que chegou junto e passou por isso junto, né? E continua, porque o Jonas hoje é deputado federal pelo PSB e é o principal projeto político do PSB para o ano que vem, que é a reeleição dele. Então, é uma trajetória, não é da vida toda, mas quase da vida toda. São 2 décadas e meia, né, praticamente, que eu e o Jonas temos em comum esse projeto político do PSB de Campinas. Rimos muito junto, choramos muito junto, ganhamos, perdemos, mas sempre pautado ali, né, em pilares que a lealdade é uma delas, mas o objetivo comum também de fazer, né, pela cidade de Campinas, que a gente desenhou lá atrás. Eu acho que a trajetória nossa diz muito disso que você acabou de falar. Então, eu acho que o Jonas tem na trajetória política dele, e como eu tenho na minha, objetivos comuns que nos trouxeram até aqui. Eu acompanhei boa parte, né, dessa ida do Jonas para o partido, até porque pertencia ao partido e acompanhei. Você, já naquela época, administrou uma crise muito grande, que foi... haviam outros grupos, né, um outro grupo muito forte, que também desejava a não entrada do Jonas lá. Então, quero te dizer que naquela época eu não tinha o conhecimento da profundidade da luta que foi travada, mas com certeza você foi o diferencial da ida do Jonas, né, para o PSD e ter uma carreira de sucesso, porque até onde eu sei, até agora, o Jonas não perdeu mais, né? Ele tentou ser candidato a prefeito uma primeira vez, não foi eleito, mas logo na segunda, depois se reelegeu. Na verdade, ele disputou 2 e ganhou na terceira. Ganhou na terceira. Disputou 2004, 2008 e ganhou 2012 a prefeitura. E de lá para cá, só vitória, né? E o Vandão ali do lado, fiel companheiro. Vandão, a agenda do prefeito, que é, digamos, o principal cargo do executivo, todo mundo conhece. Mas no meio sindical, e você vem desse meio sindical, há um jargão que diz assim, quem é vice não viceia, né? Diz para mim, como é que é a agenda do ex-prefeito? Você se sente em segundo lugar, ou isso pouco te importa? Enfim, como é a sua agenda, como é você, como você se sente sendo o vice-prefeito? Eu acho que... Aliás, de Campinas, a segunda que tem a cidade do Brasil que tem o segundo, que não é capital, que tem o segundo maior reduto eleitoral. A cidade que tem segundo PIB 14ª nacional. cidade do país, maior do que a maioria das capitais e maior até do que alguns estados. Então, nós não estamos nem falando de um país, né? Porque existem países com a população de Campinas. É isso. Não, Terezinha, acho que tem 2 coisas que diz muito sobre isso. Primeiro, é a postura do próprio prefeito, né? Porque se o prefeito entendesse que eu tinha que ser vice, que o papel do vice, o cargo de vice-prefeito, né, que me honra muito, eu acho que a primeira coisa que precisa registrar isso, eu sou grato à população de Campinas, sou grato ao Jonas, né, como a gente falou da nossa trajetória, porque tanto eu quanto o Dário, a gente era secretário do Jonas, você lembra disso? O Dário era secretário de esportes, eu já era secretário de relações institucionais. E o Jonas nos escolheu, né, para a tarefa de suceder ele. Então, em primeiro lugar, gratidão ao Jonas. Depois, a gente ganha a eleição e aí é que eu falo que tem muito a ver, né, em primeiro lugar, com a postura do próprio prefeito, de entender se o vice tem ou não tem que cumprir um papel administrativo. Porque o cargo de vice ele é de expectativa.
É para aqueles momentos que o prefeito tem algum impedimento, ele chama o vice e fala, vou ter que fazer uma viagem, seja ela oficial, seja ela de descanso, eu vou ter que me ausentar por um período e você assume aqui, passa lá as tarefas que ele acha importante, né, que o vice tem que cuidar na ausência dele. Ou o prefeito faz o que o Dário fez, né, decide que eu tinha, né, um papel a cumprir na administração junto com ele e me incumbiu a tarefa de continuar secretário de Relações Institucionais. Então, em primeiro lugar, o que o vice, né, o que vai determinar ali a agenda do vice é a decisão do prefeito, se ele vai ter ou não um papel administrativo. Depois, eu acho que tem um pouco a ver também com o vice, o próprio vice. Eu uma vez tive a oportunidade, né, um vice de uma cidade vizinha aqui, pediu para falar comigo, né, porque estava num momento de turbulência com o prefeito da cidade, me chamou para bater um papo. Eu falei para ele, você quer ouvir a minha opinião? Quero ouvir a tua opinião. Eu disse a ele, o papel do vice é não arrumar problema para o prefeito. E, quando puder, ajudar. Né? E, então, eu tento praticar isso. Eu entendo, quem foi escolhido, quem a cidade escolheu para ser prefeito foi o Dário. Então, se eu não posso ajudar, atrapalhar também eu não vou. Ele decidiu que eu tinha um papel a cumprir e eu procuro cumprir, né, com toda a dedicação à tarefa que ele me deu, mas sempre com o olhar e o entendimento que ele é o chefe, ele é o prefeito, ele foi escolhido pela população para tocar a cidade e eu tenho que dar, na medida do possível, suporte a ele, auxílio a ele para cumprir a tarefa que a população nos deu, né, de governar. Então, acho que com esses dois, né, com essas duas vertentes aí, a gente conseguiu, no primeiro mandato, né, os 4 primeiros anos, ter uma relação tranquila e estamos no 5º ano. No 5º não. O Dário costuma falar que nós não estamos no 5º, nós estamos no primeiro ano do 2º mandato. Então, nós estamos reeleitos no primeiro ano do 2º mandato com uma relação tranquila. Eu acho que eu tenho, né, pelo menos tenho me esforçado muito para cumprir com a tarefa de ser secretário, mas entendendo quem é que a cidade escolheu para tomar as decisões, que é o prefeito Dário. Bom, dizem que algumas pessoas aparecem muito porque trabalham muito, e outras têm que trabalhar muito para aparecer. E o Vandão aparece sempre porque, inclusive, lida como ninguém com a sua divulgação das suas caminhadas, muito mais por todos os cantos da cidade de Campinas. Não há quem não conheça o Vandão. Então, esse jargão, quem é vice não viceia, né, não é verdade, além do que você ocupa um cargo administrativo, um dos mais importantes. Eu atribuo, inclusive, por isso a nossa primeira pergunta veio falar do fora da curva, do outsider, porque eu acredito que qualquer candidato que se preze a prefeito gostaria de ter um Vandão na condição de vice, porque você não se resume a ser apenas um objeto de adorno, um componente que está ali à disposição para as eventualidades. A gente te vê trabalhando e trabalhando muito. E você, como já disse, né, há mais de 40 anos aí, nesse terreno arenoso, porque a política não é um terreno fácil, é um terreno bastante arenoso, onde não errar deve ser mais importante do que acertar, porque na política um erro, né, desmonta tudo que foi acertado. Então, eu queria saber, você não se considera, talvez, um outsider, mas como é que você consegue transitar nesse terreno arenoso que é a política sem afundar? O Jonas, o ex-prefeito, falava que política faz com 3 P: paciência, paciência e paciência. Mas eu acho que paciência é algo que ninguém tem, a gente tem que exercitar todo dia. Quando o Jonas criou a Secretaria de Relações Institucionais e me disse que a tarefa seria minha, né, porque Campinas nunca teve Secretaria de Relações Institucional. Tinha, na figura do chefe de gabinete ou do secretário de governo, as atribuições da Secretaria de Relações Institucionais estavam lá. O Jonas resolveu separar e criar a Secretaria de Relações Institucionais. Ele colocou
lá dentro, praticamente todos os conflitos e problemas que uma administração pode ter, né? O relacionamento com a Câmara, o relacionamento com as entidades sindicais todas da cidade, com as associações de moradores, com os conselhos, enfim, com a sociedade organizada, quase que de uma maneira geral. E isso traz para a gente, né, traz para quem ocupa, e aí não sou só eu, é a minha equipe toda, né? Porque lá o pessoal sempre fala do Vandão, mas se você for na secretaria e eu não estiver lá, você vai ser atendida do mesmo jeito como se eu tivesse. Eu já me ausentei da secretaria por férias em momentos eleitorais, até por exoneração para concorrer a cargos, né, como aconteceu as 2 vezes que eu fui candidato, e a secretaria continua tocando, existindo, com o Marcos Lena, que é o diretor, tocando, e a equipe que está junto com a gente. Então, é uma equipe que compõe a Secretaria de Relações Institucionais. Mas foi colocado lá pelo Jonas, né, quase todos os conflitos aí que a cidade tem. E o Dário também, né, continuou. Então, isso dá para a gente, né, dá para mim, dá para o meu time lá, uma oportunidade de lidar com muita coisa. A gente lida... A hora que você tem que atender, por exemplo, os vereadores, que são só a base de governo, são 26. Então, a demanda ela é gigante, ela é permanente e ela é as mais variadas possíveis. Então, você lida com todos os assuntos ao mesmo tempo. E isso traz para a gente, né, desafios que, se você não se exercitar ali, não exercitar a tua paciência, não exercitar teu conhecimento, né, o vereador chama você. Ontem mesmo, antes de ontem, eu fui chamado para uma reunião, como acontece com frequência, e cheguei no ambiente, né, estava lá uma quantidade de pai e mãe, né, as crianças junto, né, para uma agenda que cheia de problemas. Aí você olha, né, fica todo mundo esperando, né, o vice-prefeito, o que ele vai falar? Né? Você está aqui, o problema está aí, o que você vai fazer? E eu, como falei lá e costumo praticar, eu não consigo entrar, olhar, ver um problema, sair e fazer de conta que não é comigo. Isso aumenta o desafio da gente, né? Quando você se cobra, né, diante dos desafios de uma cidade do tamanho da nossa, é permanente e é variado demais. Então, isso coloca na gente, né, um desafio aí para você estar sempre... Mas a base do negócio é você ter paciência. Os 3 P's. Os 3 P's. Porque a vida pública ela já requer paciência de qualquer jeito. Porque você quer fazer algo, mas o tempo seu, o tempo do mundo privado, não é o tempo público. Você tem várias experiências públicas, sabe disso. Às vezes você vê o problema, você quer resolver, aí você tem que fazer o projeto, você tem que arrumar o recurso, você tem que fazer a licitação, você tem que torcer para dar tudo certo na licitação, torcer para a empresa que ganha. Então, uma série de fatores para algo acontecer, que na vida privada é diferente. Então, se eu posso resumir um pouco, é isso. A gente tem que ter paciência, mas não se acomodar, porque não pode ser paciente ao ponto de se acomodar, senão as coisas também não acontecem. Bom, nós falamos em 3 P's: paciência, paciência e paciência. E na vida privada, na vida pessoal? Você é o mesmo Vandão? Se você perguntar para minha mulher, ela vai falar que não. Vai falar lá, você tem... Mas eu procuro ser... Um abraço para a Regina. Espero que ela acompanhe essa entrevista. Ó, Regina, falei aí como mulher, viu? Porque a gente sente falta, a família cobra bastante a presença dos políticos. A política, Terezinha, e aí também vou de novo falar que você conhece tão bem ou mais até do que eu. A política ela cobra a gente em muitas coisas. Mas tem 2, pelo menos, que ela cobra com mais intensidade. A saúde, porque desgasta demais, e a família. Porque para você fazer, principalmente quem tem papel mandatário, vamos dizer assim, porque se você é um militante, você escolhe a hora que você quer ir, a hora que você quer fazer, mas se você está investido no cargo, a responsabilidade te impõe, né? E aí você, para fazer e romper, conseguir romper com esses desafios todos, você tem que ter dedicação. E a dedicação excessiva numa coisa, ela pode faltar na outra.
E para achar um ponto de equilíbrio entre a atividade política e a família, então são as duas coisas que a política mais cobra a gente. Também exige paciência. É na nossa saúde, né, e na nossa família, porque a família também quer A presença, né? o teu tempo. E, às vezes, a atividade política tira isso da gente, porque não tem dia, não tem hora, não tem final de semana, não tem feriado. Eu né? sei bem como é que é, Vandão. E E precisa ter jogo de cintura. Mas eu me esforço para manter o equilíbrio também na minha vida fora da atividade política. E eu tenho certeza disso. Conheço sua família e sei o quanto você também é preocupada. Aliás, esses dias você estava levando seus pais, você dirigindo para levar seus pais de volta. Eles moram em outra cidade, não é isso? Não, meu pai e minha mãe moram em Campinas. Vocês foram para alguma cidade? Assim, Achei muito bacana da sua parte. Meu pai tem 76 anos, né? E minha mãe 73. E a gente morou no interior de São Paulo e também moramos no Mato Grosso. E meu pai tem, né, ainda 4 tias dele que estão vivas. Ah, foram visitar parentes. E aí, até um certo tempo, ele ia sozinho, ele e minha mãe. Pegava o carrinho dele lá e ia. Depois de um certo tempo, isso passou a preocupar a gente, né? E aí eu falei para ele, você não vai mais sozinho. Quando você tiver que ir, você me avisa, a gente se programa e eu vou te levar. E aí fomos, né? Já é o 4º ano que a gente faz isso, todo ano. E ele tem uma tia dele em Andradina, tem uma tia dele em Nova Canaã, duas... É um tour pelo estado. Duas já Aparecida, 2.000 quilômetros. Rodamos 2.000 quilômetros para ir, 2.000 quilômetros para voltar. Chegamos no Mato Grosso. Mas, olha, queria dizer que não passa despercebido. Porque quando você vê nas mídias, né, que uma pessoa com você, com tantas responsabilidades, tantos afazeres, tira um tempo para os pais, né, é digno da gente realmente dizer parabéns, você realmente cuida da outra parte. Mas existe na política de Campinas um comentário que o Vandão é o cara na política. Se o Vandão não resolver, ninguém mais resolve. Por que essa fama, Vandão? Além da paciência, qual é o ingrediente que faz com que você seja respeitado, como eu disse no início do programa, até quando diz não? Eu acho que você deve estar encontrando só meus amigos aí. Os adversários você não está achando. Para ver só as qualidades, não ver os defeitos. Assim, eu acho que tem a ver com muita coisa, Terezinha, mas tem a ver também com a confiança de quem me investiu nos cargos, depositou em mim, né? Tanto o Jonas lá atrás, nos 8 anos dele, quanto o Dário agora no 5º ano. Porque se a gente tem, né? Se tem, não sei se tem, você está falando que tem a fama de que... não sabe, eu afirmo, você tem essa fama. Assim, é o que eu falei, se eles caçarem a procuração, eu não tenho... Então, acho que tem a ver com a confiança, tanto do Jonas quanto do Dário, que sempre depositou em mim, né? Ao longo desses anos, essa confiança de poder tomar decisões, encaminhar decisões, preparar decisões, porque, por mais que as pessoas achem que eu decido, que eu resolvo, eu nunca faço nada, ou que eu não consulte antes, ou que eu não referende depois de quem realmente tem poder de decisão, que é o prefeito. Tenho certeza disso. Posso ter um pouco de capacidade de articular as coisas para que eles decidam, ou ter a confiança deles para decidir algo para depois eles referendarem. Mas acho que tem a ver com a confiança tanto do ex-prefeito Jonas quanto do atual prefeito Dário. Isso é uma lição de humildade, né? Isso também as pessoas veem, Vandão, pode ter certeza. As pessoas nos observam, né? Olha, e diz aí, porque a gente já caminha para o fim da entrevista, me diz quais são os planos, qual é a sua visão para 2026 e o que você acha que vai acontecer em 2028 para a sucessão do Dário. Vamos lá, 2026, né, que é o próximo degrau da escada, olhando para o cenário nacional, eu vejo um cenário polarizado como foi o de 2022. Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa acontecendo, né, que eu acho que pode servir só para poder polarizar ainda mais, né? Mas eu vejo ainda um cenário polarizado entre o presidente Lula
e alguém, né, que vai representar a direita. Acho que, se a eleição fosse hoje, o presidente Lula estaria reeleito, mas a eleição ainda vai ser o ano que vem, daqui a pouquinho mais de 13 meses. Né? Então, no mundo de hoje, em que as coisas mudam muito rápido, eu acho que ainda tem muita coisa pela frente, mas não deve mudar, pelo menos, esse cenário de polarização. Eu não vejo ainda um caminho para uma terceira via. Eu acho que a eleição de 2026 ela ainda vai ser uma eleição muito polarizada entre a direita e a esquerda, representada pelo Lula e pelo bolsonarismo. O que vai acontecer em 28 tem muito a ver com 26, mas tem a ver também, né, com a própria administração. Eu acho que o pessoal às vezes fala da sucessão do Dário. Aliás, eu acho que quem provoca esse debate o faz de maneira prematura. A gente acabou de ser reeleito. Nós acabamos de fechar o 8º mês do segundo mandato. Tem muita coisa pela frente, tem muitos desafios pela frente. Olhando para o nosso lado, nós fazemos parte de um grupo político que está à frente da cidade já há 13 anos, vamos fechar o 13º ano, foi 8 anos do Jonas, estamos no 5º ano do Dário. Né? O Dário foi reeleito, né, com uma votação muito expressiva, muita expectativa em torno disso, né? E eu falo isso para ele, então fico muito à vontade para falar aqui em público. A gente tem um desafio que é lidar com a síndrome de um segundo governo. E temos um segundo desafio que é lidar com o tempo. Nós somos o grupo político, talvez, na história da cidade, o grupo político mais longevo. Isso não depende da forma que se olhe, parece bom, mas também nos enche de responsabilidade, porque o tempo ele vai, né, impondo para você desafio cada vez maior, porque o que você não fez em 13 anos que você vai fazer agora? Então, o segundo mandato meu e do Dário, ele é determinante para qualquer pretensão política de qualquer pessoa que esteja no nosso time lá na frente. Então, eu prefiro olhar para 28 com esse olhar. Temos que trabalhar, temos que, né, fazer de tudo aí para atender as expectativas de quem nos reelegeu e deixar o futuro para o futuro. Eu acho que essa talvez seja a coisa mais prudente a se fazer. Nós estamos começando um segundo mandato. Eu acho que seria imprudente da minha parte falar de 28 sem falar da responsabilidade de entregar o que nós prometemos em 2024. Perfeitas suas colocações. Olha, não brinca não, porque você diz, claro que existem compromissos assumidos a serem cumpridos, isso depende de outros fatores, mas a concorrência está aí, nos bastidores estão borbulhando aí os concorrentes já de olho, né, na sucessão de uma cidade, porque você já falou tudo, a população que mora em Campinas tem realmente que ser assim orgulhosa, né? A gente tem que falar de Campinas igual o mineiro fala de Minas, né? Que realmente a gente tem uma joia, vive dentro de uma cidade que traz inveja para todas as cidades do mundo. Campinas não é um puxadinho do estado de São Paulo, não é um vilarejo do Brasil. Campinas é a locomotiva de uma nação pujante que vai conseguir passar por essa polarização e entrar de novo nos trilhos do desenvolvimento que a gente consegue ver, mas que, infelizmente, nem todos. Vandão, muito obrigada. Terminamos aqui a nossa entrevista. E volte quantas vezes quiser. E o Diário Campineiro se sente muito honrado de você aceitar esse convite. Eu que agradeço a oportunidade, né, de bater esse papo com você. Agradeço aí o pessoal do Diário Campineiro e me coloco também à disposição. Sempre que vocês entenderem aí que precisamos bater um papo sobre a nossa cidade, se eu puder, estou aqui para contribuir. Muito obrigado. Obrigada a você. Bom, gente, chegamos ao final do nosso podcast de hoje. Eu muito satisfeita porque queria ouvir um pouco do lado pessoal desse ser humano e também desse outsider da política campineira, que é o Vandão. Beijo grande, obrigada e acompanhe a gente sempre.